Fala galera que acompanha o futebol comigo, beleza? Bora comentar a respeito ainda dessa classificação do Vasco, trazer números da partida, né? Comentar a respeito de mais uma boa partida do Andrés Gomes, também falar sobre o Johan Rojas e trazer aqui dois vídeos em curto do Diniz falando a respeito sobre demissão e sobre o Johan Rojas. Bora pro vídeo. Galera, né? Ontem o Vasco garantiu a sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, agora vai esperar o outro semifinalista que vai sair do jogo entre Bangu e Fluminense. E o Vasco, depois de ter feito um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo conseguiu corrigir algumas coisas e não venceu, né, diga-se passagem, mas conseguiu avançar nos pênaltis. Falando em pênaltis, galera, eu vou pegar aqui uns números aqui, ó, lá do R10 Escolhe, né? O Vasco ele avançou em todas as últimas 7 disputas por pênalti. A arte vai estar aparecendo para você aí na tela. A última agora foi contra o Volta Redonda, contra o Fluminense, Botafogo, Operário, Atlético Paranaense e o Água Santa, números lá do R10 Escolhe. Então, ou seja, nos pênaltis, né, o Vasco vem fazendo bonito, beleza? E ainda falando de números, falando sobre R10 Escolhe, o Vasco também postou ontem nas suas redes sociais números aqui a respeito da partida do Andrés Gomes, cara, que mais uma vez deixou tudo dentro de campo. Eu falei do primeiro tempo muito ruim do Vasco. O Gomes, como sempre, foi um dos que, né, sempre se sobressaiu, apesar da partida ruim do time, tentando criar jogadas individuais, tentando fazer alguma coisa de diferente. Foi um primeiro tempo do qual o Vasco só deu um chute no gol, né? O Volta Redonda saiu na frente no placar. Se fosse um time um pouquinho mais organizado, poderia ter feito 2, 3 gols tranquilamente, né? E se tivesse acontecido isso, acho que o Vasco não conseguiria se classificar. Mas o Gomes, cara, é um jogador que eu já falei isso no vídeo de pós-jogo, e acho que você também vai concordar comigo. É um cara que tem uma saúde impressionante. E, acima de tudo, é um cara que representa bem a camisa do Vasco da Gama. Então, hoje foi mais uma partidaça do colombiano aí. Realmente, cara, esse cara é um fenômeno. O Andrés Gomes é um fenômeno. E ainda também falando sobre números, né? Peguei esse aqui lá no Vasco Connect. Né? O Vasco finalizou 126 vezes nas últimas 5 partidas e marcou apenas 4 gols. Uma conversão ali de 3,2%, né, de conversão. Ou seja, o Vasco finaliza muito, mas tem pouca efetividade na hora ali de fazer os gols, né? Precisa de muitas oportunidades, muitas diversas, para não falar o contrário, para poder marcar os seus golzinhos. Então são apenas números aqui que eu estou trazendo no início desse vídeo. O gol foi sair na segunda etapa. No primeiro tempo, como disse, foi um primeiro tempo muito abaixo. Um time completamente bagunçado na primeira etapa, um time completamente do qual os volantes, né, estavam responsáveis por caprichar no último passe, os laterais, né, praticamente quase como uns pontas, né. A melhor jogada saiu ali no pé entre Coutinho, o Brenner e o Nuno Moreira. O Brenner também que pouco fez, porque o Brenner já está nítido que ele não pode jogar muito centralizado, porque ele não tem uma boa altura. E, acima de tudo, ele também não é um exímio finalizador. Aí, efeito de comparação, o Spinelli, quando entrou, praticamente no primeiro toque nele da bola, ele conseguiu fazer o gol. Embora o Spinelli também não seja um cara muito alto, né, por exemplo, um Verratti da vida, tu vê que o Spinelli não fica guardando posição, um cara que se movimenta bastante, é muito aguerrido. Aí você pode falar assim, mas poxa, o Brenner também está no início, né? Mas início por início o Spinelli também está. Então o Spinelli tem muito mais um perfil mesmo de um centroavante, né, do que propriamente o Brenner. E eu não estou falando que a culpa foi do Brenner em nada, até porque ele não teve nenhuma grande oportunidade, beleza? E as oportunidades que o Vasco teve, clara mesmo, acho que nem sei se é que teve alguma chance clara real de gol, porque o cruzamento saiu ali do Cuesta e o Spinelli, né, foi muito efetivo e um brigador, né, cara? Pode ver que ele nem praticamente sobe, mas ele faz um movimento ali certeiro da cabeçada e deixa tudo igual no placar. Depois disso, realmente foi um amasso do Vasco. O Vasco criando muitas oportunidades, mas mais ali com chutes de média a longa distância. Teve também um quase belo gol do Rojas, né? Mas foi mais ali no abafa. Mas realmente, com a entrada do Rojas, o time realmente mudou por completo. Eu não posso negar que realmente com as substituições do Fernando Diniz, no início ali no início do segundo tempo, realmente o time melhorou como todo. Tanto é que o próprio do Rojas ajudou bastante, né? O Thiago Mendes, e assim o Vasco conseguiu criar mais jogadas, principalmente por dentro. Então, ou seja, deu um gás a mais no jogo. O que eu não faria, o que o Diniz fez, era colocar o DVD. Acho que ele poderia ter colocado o Rinestrosa para poder reforçar ainda mais as laterais, já que o PH também conseguiu entrar de certa forma bem. Né? Inclusive o Vasco, sem um PH, tem um aproveitamento muito baixo. Tem quase que uma dependência do PH.
Então, assim, e com o Lucas Piton de titular e o Puma, o Vasco tem aproveitamento muito baixo, beleza? Mas foi mais ou menos isso. Referente ao Felipe Coutinho, ele falou ali a respeito, vou ler aqui, ele disse do porquê ter tirado o Felipe Coutinho, né? O Coutinho não estava bem no jogo, não estava legal, a gente resolveu tirar. Diniz, ao ser perguntado sobre o Coutinho não voltar para o banco de reservas. O Coutinho foi substituído, fez um primeiro tempo muito ruim, um dos piores, tá, uma das piores partidas, né, embora ele não tenha jogado a partida toda, que eu vi do Felipe Coutinho vestindo a camisa do Vasco. Totalmente desconectado da partida e da realidade do que estava acontecendo. Tanto é que ele saiu bastante vaiado, né, vaiado pela torcida, o Diniz também saiu vaiado, o time como torceu vaiado, mas principalmente o Diniz e o Felipe Coutinho. E aí ele nem sequer voltou para o jogo no segundo tempo, e dizem até que talvez ele tenha nem voltado para o banco de reservas, tá? Tá tendo essa discussão aí nas redes sociais. Sobre o Rojas, eu vou deixar o vídeo dele falando a respeito dos minutos que o Rojas vem ganhando e de quanto ele já vem sendo importante para esse grupo, e também, né, ele comentou a respeito da sua demissão. Dito isso, esse é o vídeo de hoje. Fiquei agora aí com a fala do Fernando Diniz. Não trouxe mais cortes, tá, galera? Porque os pós-jogo do Diniz, né, as coletivas do Diniz, é sempre mais do mesmo. Ele de novo tocou no nome do Ryan. Ele de novo comentou a respeito de números, que, na minha opinião, não vem levando o Vasco a lugar nenhum. E, né, é mais ou menos isso. E eu vou deixar agora a fala dele. Fiquem com Deus. Curte, comenta, compartilha o vídeo. E deixem nos comentários o que você achou a respeito dessa classificação do Vasco. Tô metendo meu pé. Fui! Eu também boto quem eu acho que vai fazer o Vasco ainda melhor. Não é novidade. Minha vida inteira eu fiz isso. E o Spinelli entrou bem hoje. Muito bem. Fez o gol. Não só o gol. Muita disposição, lutando e se apresentando para o jogo. E o Roas entrou bem de novo. Então o Roas já jogou de titular e, como até fui questionado por um de vocês, na entrevista passada, ele entrou bem e ele vai ganhando condição, como aconteceu com o Andrés Gomes. Processo natural. O Roas está aqui há um mês, praticamente. Não é natural, ele não está aqui há um ano, está aqui há um mês e está se adaptando, e o jeito dele de jogar também ele tem a ver com as ideias que eu penso sobre o jogo de futebol. Então a tendência dele conseguir e cada vez mais ganhar espaço se ele mantiver isso que ele tem feito no jogo. Nunca pedi demissão na minha carreira. E nunca saí também para outro clube. Minha carreira ela é marcada, quando eu estou no clube como time no Vasco, receber convites para sair e nunca deixei um time. Bom, se acontecer alguma coisa, provavelmente um dia eu vou ser mandado embora. Dificilmente vai acontecer de pedir demissão.